Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 90. Hoje nós vamos falar de uma operação que se deu na região do Pará, em Belém. Na região de Belém, para sermos mais precisos, que ficou conhecido como Operação Prato. Operação Prato que despertou interesse, inclusive, da FAB, Força Aérea Brasileira. Militares foram averiguar o que estava acontecendo porque a população ficou extremamente assustada com fenômenos incríveis. Fenômenos que estava, de fato, disseminando pavor coletivo. Os ribeirinhos, inclusive, chamaram a operação de chupa-chupa. Por quê? Por não confundir com chupa-cabras, que se deu em 96 e 97. Por que chupa-chupa? Porque as pessoas notavam que o sangue de animais, inclusive de alguns seres humanos, eram extraídos. Eram realmente uma situação muito geradora de pânico, de conflito. Então, a FAB, a Força Aérea Brasileira, acabou enviando, na verdade enviou o primeiro Comando Aéreo Regional. Na verdade, que é o primeiro Comando Aéreo Regional. Para quê? Para que os militares tomassem um conhecimento direto dos fatos que estavam acontecendo. Mais precisamente, fatos que estavam acontecendo, mais precisamente em Vigia, na ilha de Colares e Santo Antônio de Itauá. Mas é justamente em Colares, na ilha de Colares, que a ilha que se tornou o epicentro de toda essa situação que se desenrolou e depois ficou conhecido como Operação Prato. Realmente há muitos fenômenos que não foram divulgados. Muitos fenômenos que ficaram encarcerados, principalmente no Arquivo Nacional, em Brasília. Alguns documentos foram, vazados. Alguns documentos foram vazados. Mas a maioria da polêmica, do assunto, infelizmente, descansou no anonimato. Embora um grande comandante da operação, o comandante Holanda, em 1997, ele vem à tona falar do episódio com mais abrangência. Episódio que trouxe, inclusive, repercussão na mídia mundial. A Rede Globo, por exemplo, acabou falando do assunto na Linha Direta, um programa que não sei se existe ainda, porque na verdade já faz algum tempo que não assisto a Rede Globo. Acho que faz mais de um ano que eu não assisto os canais abertos. Todos os canais abertos. Já faz mais de um ano que eu não assisto, então não sei se existe esse programa ainda ou não. Mas foi objeto de interesse da Linha Direta, inclusive dos maiores veículos de investigação, de história, de pesquisas, que é justamente o History Channel. Não é verdade? Inclusive os pesquisadores que ventilaram os assuntos acabaram apelidando a Operação Prato como Roosevelt brasileiro. Tamanha a importância do fato acontecido aqui no nosso Brasil, que, como falamos, né, Vigia, Ilha de Colares, né, e Santo Antônio de Itauá. Mas foi justamente na ilha de Colares que ganhou uma dimensão muito extensa. Inclusive um dos sargentos, muito respeitado na época, conhecido pela sua aplicação, pela sua disciplina dentro do regime militar, que é, vamos ver se nós lembramos o nome dele, que é o João Flávio de Freitas Costa. João Flávio de Freitas Costa participou diretamente, inclusive dizem ele, na verdade foi o senhor Holanda, o comandante Holanda, que acabou falando que inclusive o Arquivo Nacional de Brasília, inclusive, eles detinham e depois falaram que nada tinha acontecido, que era apenas um pânico dos ribeirinhos. Olha que absurdo. Olha só como nós estamos diante de uma política que quer realmente tirar de nós os fatos que nos acontecem a todo momento.
mas vai chegar um ponto que não tem mais como, não haverá mais possibilidade de tapar o sol com a peneira, né, meus amigos? Até quando isso vai acontecer? Então ele fala, o comandante Holanda, eles falam então que no Arquivo Nacional lá em Brasília, existe, do caso da Operação Prato, o Roosevelt brasileiro, existe mais de 16 horas de filmagens, registros, mais de 500 fotos que eles detêm. Muitas vieram a lume, vieram a público, vieram à tona, muitas. Inclusive com o depoimento do senhor Holanda, o comandante que estava na vanguarda da investigação. Mas, infelizmente, em 1993, acabou morrendo o nosso grande amigo, o sargento, o João Flávio Freitas de Costa. Acabou morrendo e não teve como realmente confrontar algumas coisas que aconteceram em 97 com o depoimento do Holanda, o comandante Holanda, né? Muito bem, porém, o filho do primeiro sargento, do Flávio Costa, que é o Flávio Costa Júnior, deu uma entrevista para uma revista eletrônica que Vigia. Quem se interessar pode dar uma pesquisada na internet, é muito legal o bate-papo. Ele fala que o pai era muito entusiasta. Meus amigos, o pai era muito entusiasta, ele falando. Meu pai gostava muito de ufologia, porém eu não sei bem ao certo se ele realmente estava detentor de toda a sua faculdade psicológica. Não sei, o filho acabou desconversando, um mistério. Por que o filho fez isso? O que aconteceu? Será que compraram o filho? Será que o filho tinha que ficar realmente quieto? O pai realmente morreu por morte natural? O que aconteceu de fato? Por que o pai saiu de cena? O que houve? São especulações de estudiosos que ficam intrigados. Por quê? Porque se viesse à tona o que aconteceu na região de Belém, na região de Belém, se viesse à tona, o que aconteceu? Muitas das nossas das crenças, muitas dos nossos preconceitos religiosos, muitas das nossas questões políticas viriam sofrer grandes alterações. Então o que eles fizeram? Como foi um fato que ia ter uma repercussão não nacional, mas internacional, eles resolveram então abafar, mesmo porque os governantes da época sofreram grande, digamos, represália dos norte-americanos. Ocultem o fato, não deixem o fato vir à tona. Daí a razão, por exemplo, do Flávio Costa Júnior falar que o pai era um entusiasta, o pai acabou criando devaneios acerca do assunto, que não era para levar tanto a sério o estudo, e coisas do tipo. Coisas que a gente sabe que, na verdade, porque as pessoas que lá vivem deram depoimentos ricos, confrontaram os depoimentos e chegaram na conclusão que houve realmente uma intervenção, digamos assim, de uma força extraterrestre. Uma força, não é à toa, por exemplo, que History Channel se preocupou com o caso, fez uma longa investigação do caso. Algo extraordinário. É um evento que, digamos, trouxe na época um grande movimento na mídia. Mas infelizmente, como dissemos, como houve uma certa pressão dos Estados Unidos, principalmente, eles acabaram então deixando a Operação Prato trancafiada. Mas, como dissemos, em 1997, o primeiro comandante, o senhor Holanda, acabou revelando algumas coisas, mas infelizmente o nosso grande João Flávio de Freitas Costa não estava com nós para poder confrontar, porque ele participou mais diretamente. Na verdade, como ele estava mais... ele tinha mais acesso, pelo fato de estar mais ali,
todo momento, pesquisando, liderando. Ele era sargento, não é verdade? Ele liderando, sempre ali, todos os dias, vivenciando e conversando com pessoas, então ele tinha muito mais condições de ventilar sobre o caso. Mas misteriosamente ele ficou emudecido até 1993, o caso se deu em 77, não é verdade? Mas ele ficou misteriosamente emudecido, não falou absolutamente nada. Quem veio falar depois foi o filho, depois da morte. O comandante Holanda acabou manifestando algumas coisas em 97, porém nada assim tão expressivo. É isso, Operação Prato. Algo assim que nos deixa muito surpreso, né? Surpresos no sentido de... nem surpresos, né? Porque sabemos realmente que as forças militares, a FAB, ela não vai, a Força Aérea Brasileira não vai realmente jogar isso à luz de todos. Infelizmente, isso não vai acontecer. Mas são fatos que estão ao nosso redor, em nosso meio, e cedo ou tarde, meus amigos, tenham certeza, isso virá à tona. Isso virá à tona, as aparições que vem acontecendo no mundo inteiro. No Chile, na Bolívia, no Equador. Como que, no México, como que você vai abafar uma situação dessa? Como que você vai ocultar um episódio desse? Não, vai chegar um momento que isso vai ser... o contato será iminente. Iminente. Isso, seguramente. É uma questão de tempo. Até lá, nós estamos no encalço, nós estamos estudando, nós estamos nos preparando. Porque quando o contato se der, que não vai tardar, nós sabemos disso, quando o contato se der, nós estaremos tranquilos, porque são irmãos mais velhos que nós, irmãos que zelam pelo nosso planeta. Nós iremos prosseguir com esse assunto no CADEF 91. CADEF 90, é isso, Operação Prato, very good. Continuemos nossos estudos, estaremos juntos no CADEF 92. Paz para todos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.